Iniciamos o ano tentando trazer aos irmãos uma compreensão mais amadurecida e elaborada do que significa a igreja. Eu me lembro que na minha primeira mensagem, não sei se os irmãos conseguem recuperar na sua lembrança essa frase, mas eu disse que nós não iríamos, e certamente que é uma pretensão, querer em 4 períodos de pregação cobrir toda a eclesiologia bíblica. Não dá para fazer isso, mas daria para nós melhorarmos a sua capacidade de enxergar a igreja. Muita gente ainda tem em mente, quando ouve a palavra igreja, lembrar-se de um prédio com as características e o mobiliário que nos traz a lembrança um espaço de culto e de culto cristão, com alguns símbolos cristãos, entre eles o mais notório, a cruz. E quando ouvem a palavra igreja, a primeira coisa que pensam é nesse prédio muito bem elaborado, com alguns detalhes, fazendo lembrança dessa simbologia do cristianismo. Mas igreja é muito mais do que isso. Se a gente ficar com essa ideia vagando perdida no nosso cérebro, é óbvio que nós não vamos entender a igreja. E a gente precisa entender a igreja. E por qual razão nós precisamos entender a igreja? Primeiro, para nunca nos afastarmos dela. Em segundo lugar, para emprestarmos à igreja o valor que ela verdadeiramente goza pelas páginas das Escrituras e pela revelação bíblica. Então, eu reputo que essa série de mensagens, ela é uma série muito oportuna e tem acontecido, pelo menos quanto à minha experiência, a experiência da minha esposa, que é a minha primeira ovelha, da gente não somente ser edificado com um estudo que temos feito da palavra de Deus aqui aos domingos de manhã, nesse mês de janeiro, mas temos sido fortemente despertado pelo Senhor a olhar para a igreja com muito mais carinho. E por quê, pastor? Porque a igreja vem sendo pisada pelos de fora e ela também vem sendo pisada pelos de dentro. Nós encontramos grupos e nós encontramos movimentos hoje dentro da igreja que a desqualificam, que a esvaziam do seu principal sentido, do seu principal significado. Então, para resgatarmos a compreensão do real valor e da real importância da igreja local, nós temos aproveitado esse início de ano para expor o assunto para os irmãos. E diante de tanto descrédito que a igreja vem experimentando, causado pelos maus testemunhos da parte de gente que só consegue perceber no convívio dos santos uma nova oportunidade de lucro, e essa semana um homem que se denominava bispo de uma igreja aqui no Rio de Janeiro, ele foi preso numa boca de fumo em Manguinhos, traficando droga. E ele se autodenominava bispo de uma igreja e se autodenominava ministro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por conta desse monte de mau testemunho, por esse monte de coisa errada que toma lugar nos dias atuais, nós vamos perdendo de vista o verdadeiro olhar que precisamos desenvolver e ter com respeito à igreja, que para muitos está perdendo relevância. Estar na igreja ou não estar na igreja é a mesma coisa para alguns cristãos, tanto que uns têm se arvorado aí em meus, talvez assim, conselheiros, e achado que gostariam de ficar
vamos dizer, nessa condição virtual por muito tempo, dizendo, pastor, ainda temos pandemia e etc. Ontem eu fiz um dever de casa, fez parte da minha preparação para a mensagem dessa manhã, e eu fiz uma pesquisa, passei uma boa parte do dia, especialmente à tarde, fazendo leitura, pesquisando sobre o comportamento da igreja em outras pandemias e em outras ocasiões da história. Bem, a primeira vez na história em que a grande parte dos cristãos são de alguma forma incomodados pelo medo, é essa pandemia, essa dita pandemia. Muita gente com medo, muita gente amedrontado. Ontem eu atendi a uma pessoa muito querida, do fundo do nosso coração, que estava extremamente perturbada com todos os acontecimentos, apontando para o estado do Amazonas e para justificar o seu temor, o seu medo, a sua inquietação. O fato é que nós todos, nessa manhã, vamos tomar entendimento e compreensão de que igreja não existe sem formação de comunidade. É óbvio que nós precisamos manter distanciamento social tanto quanto possível, o uso de máscara, álcool em gel, que aqui na igreja você encontra em qualquer lugar, em qualquer setor aqui da igreja você encontra esses mecanismos de higiene, e evitarmos, obviamente, abraços efusivos, evitarmos cumprimentos mais, digamos assim, calorosos. Isso a gente tem que fazer, mas a gente não precisa evitar o contato de fé da comunidade, o estar junto, o fabricar comunidade, o estar junto para tomar a ceia, o estar junto para estudarmos a Bíblia, o estarmos juntos também para adorarmos a Deus. Então, eu também acho que é de bom tom nós iniciarmos esse ano, achei, com esse conjunto de 5 mensagens, para a gente tentar corrigir essa miopia espiritual de alguns e fazer outros pensarem diante do que as Escrituras ensinam. Nós, apenas voltando, sem querer ser repetitivo, porque voltando, tocando para não voltar mais no assunto, esta semana eu estive com a minha mãe, como os irmãos sabem que eu a acompanho no seu tratamento contra um câncer de pulmão que vem se agravando a cada mês, e nessa semana eu estive no hospital com ela fazendo um exame, um PET scan, para ver o grau de avanço dessa doença no corpo dela, e estive lá 5 horas preso dentro de uma sala, com gente sentada a pouco mais de 80 centímetros, espaço de uma cadeira de mim, sentado assim do lado. Entrei, depois ela teve um sangramento enorme depois que fez o exame, quando foi tirar o acesso dela, ela sangrou muito, fiquei com a minha camisa cheia de sangue, e saí de lá pensando como um ambiente desse é tão ameaçador, e o quanto que a igreja e essa reunião que a gente tem aqui aos domingos pela manhã e à noite, se acontecer dentro desse mesmo comportamento, digamos assim, ordeiro que os irmãos têm tido aqui na igreja, que isso não ameaça absolutamente ninguém é ameaçado pelo coronavírus vindo a um culto ou estando aqui com a gente. Domingo passado nós recebemos o retorno de um outro membro da nossa igreja que estava ainda em quarentena, sem sair de casa, sem ver ninguém, sem ver parentes, sem ver amigos, sem ver ninguém, porque a única ciência que a gente nesse momento tem fechado os olhos e desprezado é para com a ciência do comportamento, a ciência social, a ciência da vida humana, e assim crianças estão enfrentando um estresse
para além do devido, idosos estão vivendo, já são abandonados, já são praticamente ignorados pela família, e agora mais ignorados ainda. E aí ela disse para mim, já uma jovem irmã daqui da nossa congregação, e ela disse para mim: pastor, eu já não aguentava mais. Eu disse: eu entendo você, respeito a sua postura. E ela disse: não, eu agora estou de volta aos cultos da igreja, estou de volta a esse relacionamento com a igreja. A gente pede, obviamente, que durante esse tempo não haja nenhuma ação efusiva dos irmãos uns para com os outros, mas que tenhamos o bom senso de entender que igreja não se vive sozinho dentro de casa. Isso não é verdade, isso é mentira. Nós não conseguimos ser igreja sozinhos. Igreja é uma coletividade. Hoje, inclusive, eu vou falar sobre essa questão da beleza da comunidade cristã. Igreja não se vive na solidão. Ninguém sozinho consegue viver tudo aquilo que Jesus preparou e tudo aquilo que Jesus nos orientou a respeito. Esse gráfico também tem sido grandemente divulgado aqui na igreja, é que igreja influencia pessoas com o evangelho, que formam famílias, que formam igreja, que influencia pessoas, que formam famílias e que forma igreja. Este ciclo virtuoso da vida de fé, da vida cristã, e é algo para o qual nós sempre devemos voltar e perceber que a comunidade dos santos é fundamental no campo da formação e no campo da qualificação da sociedade, porque se o cristianismo pudesse ser vivido na individualidade, na solidão do nosso lar, da nossa casa, Jesus não havia ou não precisava formar, ou não precisaria formar um grupo de discípulos e enviá-los ao mundo para que a mensagem da palavra de Deus fosse divulgada por todas as nações. Toda igreja sadia, ela coopera sensivelmente para a formação dos seus indivíduos. Toda igreja sadia tem no ministério do ensino, exata e semelhantemente à pessoa de Jesus e a todo o exercício do ministério de Jesus. Então, através destas pessoas, através dessas vidas formadas e transformadas, a sociedade sofre influência. E Jesus chegou a dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, a boa influência divina num mundo apodrecido, a boa influência divina num mundo mergulhado em trevas de pecado. A pregação do puro evangelho, portanto, contribui determinantemente para isso. O mundo é tão mau quanto você consegue perceber, exatamente não por conta de que o mundo se transformou em alguma coisa mais maligna. Não. O mundo é tão mau porque a igreja deixou de fazer a sua influência necessária no mundo. Ela parou de contagiar o mundo, ela parou de iluminar os vales tenebrosos e assim essas trevas se agigantaram de maneira a quase sufocar a luz da igreja. Pastor, e onde é que nós estamos errando? Nós estamos errando exatamente nesse ciclo de formação. Famílias se formam muitas vezes fora de todos os valores cristãos, formam para além dos valores cristãos, muito mais sob influência cultural do que influência da palavra de Deus, e assim igrejas são transformadas não somente em comunidades cristãs, mas em comunidades mundanas também, comunidades culturais, e assim, obviamente, ela vai perdendo a sua influência e vai perdendo também o seu significado na sociedade. Bem, nós também mostramos esse gráfico para os irmãos, dizendo que por conta disso nós precisamos tomar
atenção para 4 áreas bem claras hoje dentro da igreja. A primeira área é a área do pensamento, no que você está colocando sua cabeça, a quem você anda dando ouvidos, a quem a sua mente, ou para qual universo a sua mente se abre para assimilar ideias, assimilar conceitos e assimilar pensamentos. Então, se você abrir a sua mente para com esse mundo, para com essa cultura, para com todo esse tipo de elemento cultural à sua volta, com certeza você vai ter uma mente muito mais mundana do que cristã. E tendo uma mente mundana, isso vai trazer influência sobre sua família, sobre seu modo de pensar a respeito do casamento, sobre o seu modo de pensar a respeito de relacionamento, e com isso você vai perdendo aquele vigor da fé em Cristo e ganhando essa fragilidade, essa fraqueza que a cultura imprime com respeito à fé. Nós precisamos também colocar atenção e entender a importância da comunidade. Nós estamos aqui reunidos, somos pessoas diferentes, origens diferentes, nós somos pessoas de formação diferente, mas é tão linda a comunidade cristã que quando a gente chega aqui, a gente se iguala a uma ação de nivelamento do Espírito Santo, de modo que aquele que estudou muito se senta ao lado de quem não estudou tanto, ou senta-se ao lado de quem nada estudou, e assim convivem juntos, chamam e tratam uns aos outros de irmãos, e dividem com certeza fardos, choram com gente que chora, ri com gente que sorri, e dessa maneira, meus amados irmãos, a comunidade cristã faz o seu papel glorioso de ressaltar a pessoa de Cristo na vida de cada um. De modo que eu olho para você e eu vejo uma expressão de Jesus. Eu olho para o outro, eu vejo uma expressão de Jesus. E assim, nesse somatório de vidas, nós também vamos imprimindo aperfeiçoamento mútuo uns aos outros, de maneira que você observa alguns detalhes da sua vida, alguns detalhes da sua natureza decaída, e percebe que algum irmão já superou essa situação na vida e pensa, bem, eu posso superar também, pela graça de Deus o Senhor pode me dar crescimento nessa área também. A terceira área muito importante é nós aprendermos definitivamente a sustentarmos a Igreja de Jesus Cristo, porque é a única instituição capaz de salgar a terra, é a única instituição capaz de iluminar o mundo. Nesse caso, é válido que você não pode influenciar a terra, você não pode ser sal da terra com uma pitada de sal. A vida individual de cada um de nós consegue influenciar algo dentro do nosso círculo relacional, família e amigos. Fora disso, não conseguimos fazer mais nada. Precisamos somar uns aos outros, precisamos de esforços maiores para poder fazer a voz do Evangelho viva no meio dessa sociedade decadente. E o quarto ponto, o quarto elemento, são as missões. O fato de que tem gente perdida, tem gente precisando de Jesus, tem gente precisando de ouvir a mensagem da cruz, e nós somos responsáveis por essa transmissão. Até aqui, os irmãos já ouviram e vêm ouvindo todos os domingos essa rápida introdução. E a ideia hoje é a gente meditar sobre comunidade. Eu converso com muitas pessoas, todas as idades, jovens, gente bem mais jovem, gente de meia idade, gente idosa, e sabe que depois de meia hora de conversa, 20 minutos, meia hora de conversa, eu digo para você à vontade, que são
pouquíssimos. Eu vou usar esse superlativo exatamente porque é assim que eu percebo a coisa. São pouquíssimos os cristãos que conseguem enxergar a beleza que existe no ato de congregar. Grande parte do mundo cristão hoje vem desprezando com uma certa facilidade essa condição, essa graça divina. Calvino entendia que isso era uma graça, que era um evento onde Deus ministrava seu favor, quando o povo de Deus se reunia. E a mim me parece que, de repente, isso foi realmente de repente, alguém jogou areia nos olhos dos cristãos com o fim de impedi-los de enxergar essas belas nuances da família de Deus e da comunidade cristã organizada. Até que recuperemos, entendo eu assim, a capacidade de enxergar a relevância do encontro comunitário, tomarmos conhecimento dos diferentes temas espirituais envolvidos no ajuntamento dos santos e voltarmos para a coletividade com um genuíno amor por cada um, contemplando a glória de Deus nas suas sagradas realizações, nas diversas histórias de transformações que a gente ouve na igreja, na vida de cada um. Nós teremos duas maneiras equivocadas de ver a igreja. Ou nós a veremos como espaço de prática religiosa, ritualística, essa coisa da gente vir, cantar, orar junto, fica em pé, levanta, lê a Bíblia junto, fecha a Bíblia, lê o catecismo e vai embora para casa. Bem, se a gente não enxergar para além dessa prática religiosa, ritualística, nós vamos perder o conteúdo que a Bíblia Sagrada nos ensina com respeito à coletividade, a importância da coletividade. E vamos passar a ser pobres consumidores da fé. Não é que a gente vá perder a fé, não é que a gente inclusive vai deixar de aparecer na igreja de vez em quando, mas nós seremos pobres consumidores do culto. Há algo nessa reunião. Bem, pastor, e como é que o senhor consegue fazer essa afirmação com tanta energia, com tanta fé? Porque eu sou convencido pela palavra de Deus. Bem, esse texto é um texto muito conhecido de todos os irmãos, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Portanto, se existe em algum momento da nossa vida de fé, um momento em que nós podemos garantir a vocês que Deus está presente, esse momento é o culto público, é o ajuntamento solene dos filhos de Deus na casa de Deus. E o que é a casa de Deus? É esse prédio com ar refrigerado? Isso é a casa de Deus? Não, a casa de Deus, isso é transformado na sua presença. Isso só ganha status na casa de Deus quando o povo de Deus se reúne aqui, e ele se reúne com seus filhos, e ele se reúne com sua família. O texto diz que onde estiverem 2 ou 3, e eu vou chamar a sua atenção para esses algarismos, 2 ou 3, que é a expressão mínima da coletividade ou da comunidade cristã. 2 ou 3 é a expressão mínima. O que excede a 3 pessoas é uma expressão que vai além do mínimo. Então hoje somos aqui talvez uma centena, tínhamos 120 pessoas inscritas para o culto dessa manhã. Então somos mais ou menos no entorno de 120 pessoas, já excedemos ao mínimo. Mas a Bíblia diz que se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, ali estou no meio deles, que é um outro elemento que nós, quando estivermos cultuando, precisamos entender e perceber, e a gente perde a noção disso, é que Jesus está aqui.
Aí, às vezes, a gente alimenta papos paralelos, outras vezes a gente sai para conversar. Eu não entendo essa lógica, mas é uma lógica que acompanha diferentes igrejas locais, é um mau hábito. É um desrespeito à presença de Cristo. É mais ou menos assim, ele está aqui, mas eu não ligo para ele. Então, a coletividade formada, a comunidade formada, meus queridos irmãos, manifesta a presença de Jesus. Jesus está nesse lugar. Obviamente, que eu não quero apelar para a oratória para fazer você refletir sobre isso, mas ele está aqui. Ele está aqui, e toda a nossa atenção precisa ser voltada para isso, e todo o nosso coração precisa se inclinar diante do fato de que Ele está aqui. Isso deve trabalhar em nosso coração, tanto no campo do respeito, quanto no campo do temor. Devemos ter uma postura no culto público que justifique a ideia de que Jesus está entre nós. E com 40 anos de vida de igreja, eu posso lhe garantir que são pouquíssimos os cristãos que percebem que Jesus está aqui. Nós, às vezes, nos comportamos dentro do culto público e na formação da comunidade cristã, da maneira como nos comportamos diante de um auditório, de um cinema, de um teatro, ou numa peça teatral, ou num filme, onde se fazem conversas paralelas. Mas eu não sei como é que hoje está o clima nos cinemas, porque eu não tenho tempo para ir ao cinema. Mas antigamente, se alguém falava alguma coisa por perto, quem estava ao redor fazia um grande xi. Queremos ver o filme. Mais ou menos assim. Queremos ouvir o filme, queremos ouvir as falas. Vai conversar em outro lado. E hoje não há a mesma indignação nos lugares onde a comunidade cristã se reúne. Conversas paralelas, diálogos, troca de mensagem, uso de celular, isso passou a ser normal. E por que passou a ser normal? Porque nós perdemos de vista a glória da comunidade. A gente não sabe o que está acontecendo aqui. Parece que eu estou falando sozinho, mas é porque você não consegue ver, nem eu consigo ver. Eu não posso também te dizer aqui que eu estou vendo Jesus. Não, aí é um movimento de fé. Eu creio que Ele está aqui porque Ele disse que estaria. Você crê em Jesus? Ele disse que estaria quando a sua comunidade, quando a sua família se reunisse. Então, Ele está aqui. Eu não sei te dizer em que região, em que lugar, se Ele está com as suas mãos erguidas sobre nós, ou se está num estado de observação e reflexão, eu não sei. O que eu sei é que Ele está aqui, que a sua presença é real. Onde estiverem 2 ou 3, Ele está no meio da gente. Outra importante consideração é a seguinte: o que é que existe nessa comunidade para justificar a presença de Cristo entre nós? Parece que não existe nada. Todavia, há algo muito glorioso que aponta para a presença de Jesus nesses lugares onde o seu povo está reunido para o culto e para o louvor de Deus. E o que há, pastor? É o fato de que essa é a reunião, o ajuntamento dos remidos, dos redimidos, dos alcançados pelos evangelhos, pela pregação do evangelho. Então Ele legitima isso com a sua presença. Qualquer comunidade atrai a presença de Jesus. Aí a gente pergunta, será que essas festas que acontecem hoje, especialmente no meio da pandemia, ou em grandes salões, ou à beira do mar, à beira da praia, será que a constituição desse grupo de pessoas para festejar e celebrar atrai a presença de Jesus? Não, não atrai a presença de Jesus. Por quanto? Ele ajuntará o seu povo para reunir-se
eternamente com Ele na glória. Portanto, esse momento aqui é, em alguma dimensão, um momento escatológico. E o que significa isso? Nós estamos vivendo com antecipação a nossa reunião eterna na glória com Cristo. E Ele vai legitimando essas reuniões e esses ajuntamentos com a sua presença agora entre nós, invisivelmente, muitas das vezes imperceptivelmente, para na glória eterna ter essa reunião conosco de uma maneira plenamente revelada, completamente assumida como o Senhor dessa igreja, ou desse povo que Ele redimiu com o seu sangue. Tem um teólogo muito querido, chamado George Eldon Ladd, e ele, na sua teologia sistemática do Novo Testamento, aliás, na sua teologia do Novo Testamento, ele diz o seguinte: a comunhão era uma das marcas distintivas da igreja em Jerusalém, Atos 2:42. Isto é algo superior à comunhão humana, ou ao prazer que as pessoas com a mesma ideia a respeito das coisas encontram na presença uma das outras. É mais do que uma religião comum, é uma criação escatológica do Espírito Santo, é uma comunhão gerada pelo Espírito Santo, comunhão essa que seguirá para a eternidade conosco, e a gente viverá nessa comunhão para sempre. Esse teólogo, George Ladd, eu tive que ler esse calhamaço no seminário, enquanto foi aluno do seminário. O George Ladd, na tentativa de mostrar a espiritualidade envolvida na comunidade dos santos, da coletividade diversa do corpo de Cristo, ele afirma que há no ajuntamento solene, no ato voluntário do culto e da adoração, uma comunhão criada pelo Espírito Santo. Observe o que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 13. 2 Coríntios 13, 13, o último versículo da segunda carta aos Coríntios, onde há uma descrição da bênção que o apóstolo Paulo dispensa à igreja de Corinto. Ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. É uma comunhão gerada pelo Espírito Santo. Em que lugar do planeta a gente encontra uma comunidade com estas características? A característica de a graça do Senhor Jesus Cristo presente em nós, o amor de Deus manifesto em nós e a comunhão gerada pelo Espírito Santo, a comunhão criada pelo Espírito Santo em nosso meio. Quando essa comunhão é quebrada, quando essa comunhão é agredida, veja como a gente enxerga mal a igreja. Essa é uma comunhão gerada pelo Espírito Santo, é algo que o Espírito Santo de Deus cria no meio dessas pessoas. Nós não podemos sair por aí agredindo essa comunhão. Em Filipenses capítulo 2, versículo 1, o Ladd diz o seguinte, ele sugere uma outra tradução, dizendo: se o Espírito realmente criou uma comunhão, porque nós só somos igreja se esse Espírito Santo, do qual o apóstolo Paulo menciona aqui em 2 Coríntios 13, estiver criando, estiver gerando essa comunhão. Nós não podemos sair por aí quebrando a comunhão. Mas pastor, por que isso acontece tantas vezes? Isso acontece tantas vezes porque a gente perdeu de vista o sentido de igreja. A gente observa essas pessoas e imediatamente pensa que isso aqui é um ajuntamento de gente apenas. Não é só um ajuntamento de gente. Isso aqui é um ajuntamento de gente redimida, de gente salva, de gente lavada com o sangue de Jesus.
Nós precisamos olhar com respeito essa comunhão gerada pelo Espírito Santo no seio da igreja. A gente precisa olhar com respeito essa comunhão sagrada que o Espírito Santo gera. A verdade é que há algo inexplicavelmente divino no ajuntamento da igreja. E a gente só experimenta esse algo divino no ajuntamento da igreja estando presente na igreja, estando presente nos cultos. O mesmo George Led, ele vai afirmar que essa comunhão é sagrada e é uma comunhão no entorno da obra redentora de Jesus Cristo. Jesus fez a obra na cruz, comprou para si o povo, sangrou na cruz pela igreja, para que nós vivamos essas realidades misteriosas da fé entre nós. É misteriosa por quê? Porque não está amplamente revelada. É escatológica por quê? Porque enquanto nós vivemos aqui nessa terra o mistério da fé, lá viveremos a realidade da fé e seremos como Ele é. Isso tudo é algo intrínseco à coletividade, é algo intrínseco à igreja local. Abra comigo sua Bíblia na carta aos Hebreus, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 19 a 25. Nós vamos ler esse texto. Capítulo 10, versos 19 a 25, e nós vamos ler toda essa perícope aqui, que vai do verso 19 ao verso 25, quando o escritor aos Hebreus fala do privilégio que os crentes têm para acessar a presença do Pai, para acessar a presença do Todo-Poderoso. Diz assim: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. O escritor aos Hebreus fala aqui de 4 importantes pontos que nós devemos considerar. Primeiro, aproximarmos-nos de Deus. Ele diz no versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Aproximemo-nos. Isso é uma ordem coletiva. Observe que o pronome está aí na primeira pessoa do plural. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Aproximemo-nos diante do Pai. Depois, no verso 23, ele vai dar outra ordem: guardemos firme a confissão da esperança. É o que as comunidades precisam ter, essas 4 ordens diante deles, essas 4 ordens diante da igreja. Primeiro, nos aproximar de Deus. Segundo, guardar firme a confissão da esperança. Terceiro, nos considerar para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E em quarto lugar, olha, não abandone o ato de congregar. São 4 verbos importantes: aproximar, guardar, considerar, congregar. Aproximar,
guardar, considerar, congregar. É o que as igrejas precisam ter diante do seu coração, diante dos seus olhos. Os cristãos precisam ter esse sentimento dentro de si. Observe os verbos que indicam a ação dentro dessa comunidade sagrada. Primeiro, aproximar. A igreja jamais deveria ser uma experiência capaz de criar uma fuga ou distanciamento, mas sempre de aproximação a Deus. Sempre. Igreja não é um lugar para as pessoas se distanciarem de Deus. Ela não é um espaço onde você abriga sentimentos, emoções e construções pessoais de modo a te afastar de Deus, mas sim de te aproximar de Deus. Segundo, guardar a confissão, não negociá-la. Nós temos fé que só Jesus Cristo salva, nós temos fé que só a cruz foi um instrumento redentor para a nossa salvação, nós cremos na ressurreição de Jesus ao terceiro dia, nós cremos que a vida eterna é a promessa dada a todo vencedor que chegar ao fim, sustentando a sua fé em Jesus, porque não é como você inicia a carreira que vale, o que vale é como você termina a carreira precisa ser completada. Então guarde firme a confissão, não negocie a confissão. Terceiro, considere as pessoas. É importante a gente ter esse olhar de consideração uns aos outros para nos estimularmos mutuamente. Igreja não é um lugar de afastamento de corações ou de vidas umas às outras. Não é um lugar de despedidas, deveria sempre ser um lugar de recepção, de chegada. E finalmente, o congregar, esse ato glorioso que traz a presença de Deus para junto de nós, que faz com que essa presença divina, a presença de Jesus seja manifesta, dando para nós a sensação do que será na glória eterna. Igreja deve ser um lugar onde nós aprendamos a ver o que está encoberto. Então o escritor aos Hebreus nos chama a atenção, através de 4 verbos, para nos ensinar o que na verdade está oculto aos nossos olhos. Deus está aqui, precisamos nos aproximar dele. Existe uma confissão de esperança, essa confissão precisa ser aprendida, essa confissão precisa ser guardada. Portanto, credos, confissões e catecismos não são uma invenção histórica da fé, não. Por quê? Porque a Bíblia manda que guardemos firme a confissão da esperança. Em terceiro, devemos nos considerar uns aos outros, olhando para dentro dos olhos de cada um e percebendo que aquela ali é uma vida redimida por Jesus Cristo na cruz. Não importa se outras pessoas não tenham uma visão acerca de si, com essa mesma qualidade. Por quê? Porque há muita gente míope, há muita gente cega dentro da congregação, que precisa aos poucos aprendendo a discernir o que seja realmente uma igreja. E finalmente, não deixemos de congregar. Congregar é de fundamentalíssima importância, porque é no congregar que tudo isso vai amadurecendo, que tudo isso vai formando no coração do crente. Agora, abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Eu coloquei aqui, mas não sei se a letra está adequada para você enxergar de longe. O que a gente está fazendo hoje, pastor? Nós estamos vendo a importância da coletividade, desse agrupamento de gente, esse grupo de santos reunidos na casa de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: não sabeis que sois santuário de Deus? Não é que sois santuários de Deus, mas que sois santuário, ou seja, que a coletividade, que o grupo de cristãos que está ali reunido naquela
localidade, ela é o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E aí está no plural, em vós. Ele habita no meio dessa coletividade. Nós não vemos, é algo encoberto aos nossos olhos, mas Ele está vendo, Ele está aqui, Ele está sendo para nós um santuário e habitando aqui na igreja, habitando no meio dos santos. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós. O santuário coletivo de Deus na igreja, expresso na igreja, é sagrado. Então esse monte de levante contra a igreja, esse monte de agressão contra a igreja, até mesmo por força de pessoas oriundas de comunidade cristã, sem entender na verdade o que é a comunidade cristã, sem enxergar a comunidade cristã, agride o santuário de Deus. Falam mal da igreja, meu Deus, irmãos, olha, essa igreja aqui de Coríntio era uma igreja que tinha uma série de testemunhos negativos. Essa gente não entendia o que era liderança cristã espiritual, eles não entendiam o que era uma vida cristã no Espírito Santo, eles tinham problemas na hora de compreender a doutrina da Santa Ceia, eles tinham problemas relacionais entre eles tinham inclusive problemas éticos e morais entre eles. No entanto, Paulo disse que a coletividade era o santuário de Deus, e o Espírito de Deus habitava no meio deles, o Espírito de Deus estava entre eles. Isso é muito importante a gente perceber, que o Espírito Santo está entre nós, que o Espírito Santo de Deus se manifesta no meio da gente, que Ele está aqui, contemplando para o nosso coração, nossa mente, nossa vida, e que a gente precisa ter urgentemente uma percepção calorosa desses elementos encobertos, invisíveis, mas reais, que a Bíblia Sagrada diz que acontece enquanto a gente se reúne. No livro dos Salmos, capítulo 22 e versículo 3, a Bíblia diz que Deus estabelece o seu trono quando esse povo se move a louvar. Não é a ideia aqui, não é que o povo de Deus fabrica o trono para que Deus se sente. Não. A ideia aqui é que Deus é entronizado, Ele manifesta a sua autoridade suprema entre os louvores do seu povo. Agora, você imagina, existem shows espetaculares de música e os cantores são os melhores que existem. E não existe nenhuma expressão bíblica que nos leve a crer que Deus está no meio do seu povo, entronizado em ato de governo, quando essas pessoas cantam. Não diz que Ele está entronizado lá, quando você canta sozinho dentro do banheiro. Uma coisa é você cantar sozinho. E esse cântico solitário não é o cântico da igreja, porque ninguém sozinho é a igreja. Você sozinho dentro do banheiro é você. Um filho de Deus, um servo de Deus, cantando. Mas o que diz é que Ele é santo, entronizado entre os louvores de Israel, ou seja, o povo da velha aliança. E quem é o verdadeiro Israel? Paulo gastou 3 capítulos na carta aos Romanos, defendendo que o verdadeiro Israel é a igreja, o povo da nova aliança. Então, quando a igreja se reúne para louvar, quando a igreja se reúne para cantar, Deus estabelece o seu trono entre os louvores desse povo, desse laos divino, desse povo da aliança, dessa expressão divina no meio de tanta gente, bilhões e bilhões de seres humanos. No entanto, Ele está entronizado entre os louvores do povo da aliança.
Mais uma vez, eu repito, porque está aqui nas minhas anotações, ninguém cantando sozinho em qualquer lugar é o povo de Deus. O povo de Deus é quando, na expressão mínima, ou na expressão que excede ao mínimo, 2 ou 3 ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome. Você no culto doméstico, certamente, o trono de Deus é estabelecido no meio dos cânticos seu e de sua família. E quantas lições encerram este texto? Primeira lição: valorize e não perca o momento dos cânticos da igreja. É um autêntico desprezo e um desconhecimento bíblico das realidades espirituais da igreja desprezar isso. Chegar depois dos louvores, imaginando, eu vou aproveitar para ouvir a mensagem, e aí você despreza o louvor, você está desprezando essa graça. E é por isso que os reformadores diziam que o congregar é uma graça divina, porque há sim uma ministração de graça enquanto nós louvamos. Parece que a gente está só cantando, mas não está. O trono de Deus se faz presente, a autoridade divina se impõe no encontro, na reunião. Segundo, quando você estiver louvando a Deus, no culto a Deus, cante com força, como se você estivesse diante do trono de Deus, porque é exatamente essa a ideia que o Salmo 22, versículo 3 nos dá, é que Ele está presente, e Ele está presente, assentado sobre seu alto e sublime trono, exercendo sua autoridade sobre seu povo. Mas como crianças recém-nascidas, nós também somos inquietos, corremos, fazemos uma série de coisas enquanto estamos diante da oportunidade de louvar a Deus. A igreja precisa aprender muito sobre sua identidade. Nós precisamos de uma verdadeira correção no âmbito do nosso olhar para a igreja. Porque a gente pode olhar aqui para dentro e pensar que é só um ajuntamento de pessoas. Não, está acontecendo coisas que os seus olhos não veem. Jesus está aqui, o Senhor está entronizado no nosso ato de culto, no nosso ato de louvor público. Terceiro ponto importante que a gente deve aprender quanto a isso: não se distraia nesse momento. Você está diante do rei, e a voz mais importante nesse contexto é a voz de Deus. Por isso, ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação, ouvir o estudo bíblico, ouvir as leituras, ouvir e ficar com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus é muito importante nos momentos de ato de culto público. Não se distraia. Caso contrário, você acabará por perder as declarações públicas do Senhor assentado sobre seu alto e sublime trono, sobre seu povo. Quarto lugar, mesmo que você não saiba cantar, como eu, que estou envelhecendo, minha voz está ficando mais fraca, está ficando mais difícil eu cantar afinado, eu quase em todas as ocasiões desafino. Mesmo que você não saiba cantar, cante, e cante com todo o seu coração, cante em voz alta, imposte sua voz e cante. É importante esse ato no culto público, no ajuntamento da comunidade dos santos. O apóstolo Pedro vai estender essa ideia espiritual de comunidade quando a gente está em ato presente de culto. Ele vai dizer que nós somos algumas coisas que nós jamais talvez tivéssemos supostos que seríamos. Ele diz:
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo. E povo aqui não é indivíduo, ninguém, Deus não tem filhos preferenciais. Você não é especial. Não acredite nessa bobagem que as pessoas vomitam pelas suas redes sociais, dizendo para você: olhe no espelho, diga que você é especial. Você não é especial, você é um terrível pecador, salvo por graça. Com isso, Deus não o tornou especial. Ele o elegeu, o salvou, o buscou na sua graça e na sua misericórdia. Você não é especial. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós que não éramos povo, fomos agora atraídos e chamados de povo de Deus, povo da aliança. Nós não somos pouca coisa, embora não sejamos especiais. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o tema que a igreja deve se ocupar. Deus e sua glória. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Veja quanta coisa acontece nesse ambiente sagrado da comunidade. Somos uma nação de sacerdotes, somos uma raça eleita, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, fomos comissionados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, nós que não éramos povo, mas agora somos povo do Senhor. A comunidade dos santos é algo de uma grandeza que nós não percebemos. Mas essa grandeza é divina e volta para Deus. Não há nessa grandeza nenhum aspecto da nossa naturalidade, do nosso ser humano, nossa capacidade humana. É ministração da graça, é virtude do Senhor, é misericórdia de Deus, misericórdia alcançada em Cristo Jesus, que começa a ministrar, meus queridos, no ambiente público, a grandeza de Deus. E quem é Deus? Em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 27, para terminarmos essa manhã e lermos o catecismo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Estamos integrados a uma comunidade e individualmente somos parte desse corpo de Jesus. Você é parte do corpo de Jesus, por isso eu preciso ter todo o respeito, amor, carinho para com você, porque em você eu preciso enxergar Jesus. Em você eu preciso perceber Jesus, mas como nós somos míopes com respeito à igreja, como nós somos, às vezes, meus queridos irmãos, temos uma visão tão complicada, embaçada da igreja de Jesus Cristo. Eu não espero que o mundo olhe para nós e nos entenda, mas eu espero que o povo de Deus entenda o que acontece aqui dentro. O que está acontecendo? Quem é aquele homem que está lá na frente me ensinando? Como é que a Bíblia Sagrada contextualiza ele dentro da igreja? Quem é esse irmãozinho que está aqui ao meu lado? Quem são os diáconos? Quem são os obreiros? Quem são aqueles que estão trabalhando pela ordem do culto, defendendo esse ambiente de louvor e adoração a Deus, onde Deus é entronizado? Isso tudo precisa ser considerado por nós e aprendermos a ver a igreja com outros olhos, com olhos espirituais. A gente não vê tudo, nem tudo está revelado. A presença de Jesus só vai se revelar para nós na glória eterna,
na volta de Jesus, quando nós o veremos assim como Ele é. Mas por enquanto a gente sente a influência, a presença. E como é que a presença de Deus é tão perceptível? É que vidas entram aqui, com as vidas todas elas complicadas, com uma história arruinada, e à medida que vão ouvindo a palavra de Deus, o impacto da presença do Espírito Santo, porque diz que nós somos santuário de Deus, essa presença divina vai tocando o coração do pecador, e quando você vai ver, aquele homem tem a vida impactada e transformada, sem que nós tivéssemos a menor participação nisso. Qual é a nossa participação, pastor? É sermos igreja, comparecermos, adorarmos, louvarmos, olhar um ao outro com carinho, entender a atmosfera, que Jesus está aqui. Meu Deus, se Ele está aqui, eu preciso, toda reverência é pouca, é muito pouca, toda a minha reverência ainda é muito pouca, para perceber que Ele está aqui, e Ele está trabalhando em diversas vidas aqui, sem querer adivinhar o que está acontecendo. Eu não sei de detalhes da sua vida, há detalhes que são muito particulares e seus, mas às vezes você sai de casa dizendo: fala comigo hoje, Senhor. Senhor, mexe com o meu coração, com a minha vida. E no meio do culto, algo de especial acontece. Uma palavra, uma frase, uma expressão, um toque, um olhar, é suficiente para transformar a sua vida, e você voltar com aquela sensação de que Deus falou com você no culto nessa manhã, ou em qualquer que seja o horário. Irmãos, há elementos que andam a ser desprezados no ajuntamento solene. Vamos humildemente reconhecer que nem sempre a gente está muito atento ao que Deus quer falar com a gente. Nem sempre a vontade de Deus é percebida por nós. E isso faz parte desse olhar míope sobre a comunidade. Então, olhemos, valorizemos, compreendamos e entendamos que muito além do que nós enxergamos e somos capazes de ver, está acontecendo algo. E esse algo que está acontecendo é o que nós esperamos em Deus, que Ele de fato faça, para que o nome dEle exclusivamente seja engrandecido. Vamos orar. Nosso amado Deus e Pai, há tanta coisa tomando lugar nessa reunião que eu não percebo. Parece que eu estou apenas numa performance. Parece, ó Deus, que eu estou no meio de um exercício de um desempenho natural. E não é. O Senhor está aqui. O Senhor habita em nosso meio. O Senhor está sentado sobre o seu trono nesse lugar. Eu quero racionalizar tudo, mas a fé não obedece a esses protocolos racionais. O Senhor simplesmente está aqui e eu não sabia. Nós somos como Elias no alto daquela montanha, imaginando que o Senhor está entre os trovões e os fortes ventos, quando muitas vezes o Senhor se manifesta num sopro e numa brisa suave e tranquila. Eu gostaria de te pedir perdão por sermos tão tardios a percebermos as coisas
provenientes do Teu Espírito. Nós somos tão tardios para percebermos a Tua presença. Nós somos tão tardios para percebermos que a igreja local é um santuário de Deus. Nós somos tão tardios para percebermos que a comunhão que existe é uma comunhão gerada pelo Espírito Santo. Senhor Deus, nos ajude a vencer nossa humanidade, nossa naturalidade, ó Deus, nossa incapacidade de construir esses elementos espirituais para percebermos com uma maior boa vontade e uma maior percepção o valor da igreja. Ó Deus, a igreja vem sendo pisada pelos de fora e desprezada pelos de dentro. Que o Senhor não nos deixe perdidos no meio das nossas elaborações humanas, caídas, pecaminosas. Não nos deixe, ó Deus, valorizar uma parte do culto e outra não. Não permita que a gente imagine que é só cantoria, quando na verdade não é. Ó Deus, nos ajuda a ter uma clara visão do trono no meio da congregação. E abençoa, ó Deus, sempre a leitura, a interpretação e a aplicação da Tua palavra no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Fala conosco, Senhor, e que nós ouçamos essa voz mansa, suave e tranquila, sendo ministrada ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você tem o boletim Cartas, por favor, abra na pergunta número 3, esse será o nosso tema ao longo dessa semana nos cultos domésticos de segunda e de sexta-feira. O que é a palavra de Deus? E a resposta, porque esse é a ideia do catecismo, é que nós guardemos a confissão. As escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática que revela o Santo Evangelho. Repetindo, as escrituras sagradas, o que é a palavra de Deus? Elas são as escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento. A única regra de fé e prática que revela o Santo Evangelho. Para as nossas crianças, que a gente deveria levá-los a perceber e a memorizar? As escrituras sagradas são a palavra de Deus que revela o Santo Evangelho. Então, o que são as escrituras sagradas? O que é a palavra de Deus? Palavra de Deus ou as escrituras sagradas? As escrituras sagradas são a palavra de Deus que revela o Santo Evangelho. Aqui uma frase para memorizar, baseada em Salmos capítulo 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Então, a palavra do Senhor são puras, como prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Salmos capítulo 12, versículo 6. Tem um parágrafo como base de reflexão para nós sobre a palavra de Deus. As Sagradas Escrituras são a suprema autoridade para todo cristão e o padrão de fé e de toda a perfeição humana. Essas palavras foram escritas em 1378 por um influente precursor da reforma chamada John Wycliffe. Já naquela época, o cristianismo era diluído por práticas e doutrinas que obstruem a sublime possibilidade de se conhecer a Deus. Como Wycliffe ressaltou, a autoridade, padrão de fé e perfeição, como um verdadeiro tripé de sustentação para o conhecimento de Deus, só é possível através da Bíblia. Aprove ao próprio Senhor levantar seus servos
durante o curso dos séculos para ensinar e ratificar a Sagrada Escritura como a única regra infalível de fé e prática cristã. Uma visão que os reformadores expressariam com o slogan Sola Scriptura, que até os nossos dias é um dos pilares do que devemos crer e viver. Assim, a pergunta número 3 do catecismo é respondida, e eu vou falar um pouco sobre a palavra de Deus esta semana no culto doméstico, segunda e sexta-feira. Quarta-feira estamos meditando sobre os ensinamentos de Cristo no Evangelho de Marcos. Aguardamos os irmãos durante a semana lá, e hoje à noite, aqui no culto, os irmãos que desejarem retornar, me parece que ainda resta algumas vagas para você retornar ao culto da noite com segurança. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Amado Deus, em nome de Jesus, oramos para que a sua palavra ocupe um lugar de destaque na nossa vida. Transforma-nos por sua palavra. Fortalece-nos o testemunho e a fé, e enriquece-nos, ó Deus, com o seu conhecimento e entendimento, para que a nossa vida, Senhor meu Deus e meu Pai, seja diariamente conduzida pelo seu Espírito, e o Senhor diariamente nos fale através desse glorioso instrumento que é a palavra escrita. Fala ao nosso coração, ajuda-nos a perceber com mais detalhes, ó Deus e Pai, os conteúdos de Tua Santa Palavra, e ajuda-nos a perceber a cada dia a Tua vontade revelada para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai na paz. Um beijão no seu coração.